2018 e 2017 também, talvez decorrente de todo esses problemas de lesão, de problema, e tinha problema também com a minha ex-esposa, que era só briga todo dia, e briga em casa, briga no clube. E aí, cara, infelizmente eu tive uma doença muito séria. Eu tive um câncer de testículo. Uau. Em 2017. Então é fato isso aí, porque... Sim, eu tive um câncer de testículo em 2017, no período acho, mais difícil da minha vida, da minha carreira também. E tive que fazer primeiro uma cirurgia para remoção de um testículo e depois comecei a fazer uma quimioterapia. Fiz quimioterapia durante 3 meses e foi um período assim que minha mente quer esquecer, porque foi realmente muito difícil. Foi descoberto graças a exames antidoping, né? Deu um hormônio alterado. E deu um hormônio alterado. Inclusive, até nisso eu sempre disse nas minhas entrevistas que Deus sempre foi bom comigo. Porque você sabe que no futebol existe um sorteio, né? Para tirar o jogador que vai fazer o exame. É aleatório. Uhum. Então, dos 2 times ali, cada time tem 22 jogadores, 44 jogadores para ser sorteado em cada jogo. E em 3 competições diferentes. Campeonato Brasileiro, fui sorteado, fiz o exame. Na semana seguinte, Copa do Brasil, fui sorteado, fiz o exame. Uau. 2 semanas depois, Libertadores, fui sorteado, fiz o exame. Caramba, Tá, não é muita possível, sorte. não é possível, cara. Se eu tivesse essa sorte pra ganhar na loteria, tava... Então, alguém tava desconfiado E que você aí- tava tomando uns negócios aí. Pode Alguém ser tava. também, não sei, porque, sim, tava jogando bem, né? Então, não sei. é doping. É bomba. O fato é que eu fui sorteado em 3 competições diferentes no espaço de 1 mês. E aí começaram a chegar os resultados. Demora um pouco, né, para chegar. Primeiro resultado, beta-HCG, que é um dos hormônios muito alto. Aí começaram a me questionar, o médico do Flamengo mais uma vez me questionando se eu tinha tomado alguma coisa, se eu tinha me dopado, se eu tinha tomado... E eu sempre falando e demonstrando minha profissionalidade, sempre fui profissional, nunca tomei nada, nunca tomei... E insistiam. Segundo resultado chegou, beta-HCG muito alto, mesma coisa. Continuavam insistindo, e eu insistindo, batendo o pé que não tinha tomado nada, que não tinha feito nada. Terceiro resultado chegou, mesma coisa. Foi só no terceiro resultado que eles Acendeu uma luz. acenderam uma luz e concluíram, não, se ele está com esses hormônios alterados, não tomou nada realmente, vamos fazer o exame porque é um Tem sinal alguma coisa de tem errada, alguma né? coisa errada, pode ser alguma coisa errada. E aí fui fazer os exames necessários e aí realmente se constatou esse câncer de testículo, que obviamente não devia estar ali há poucos dias, né? Veio, não sei, com o tempo. Mas não te perturbava? Eu não sentia? Não sentia nada, não tinha nenhuma sensação, nada. Não tinha nenhuma dor, nada, nenhum incômodo, nada, não sentia nada. E aí, rapidamente, tive que tomar decisões, né? Para o tratamento. E aí, mais uma vez, eu cito Deus na minha vida, porque com tudo que eu tinha sofrido no Flamengo, com tratamentos errados, equívocos nos tratamentos, em questões de lesões físicas, né, em joelho, em tendão. Naquele momento ali, de uma câncer de testículo, e eu já estava no estágio 2, que já tinha uma massa tumoral no meu abdômen. Uau. O médico do Flamengo, a equipe médica do Flamengo, era ainda pensando em tratamento conservador, em médicos ainda com pouca experiência nesse caso. Após ter sido detectado um tumor no testículo... Que poderia aguardar um pouco para fazer a cirurgia. Rapaz. E aí já me bateu o pânico, né? Porque se errou em lesões mais simples, né? Quem dera numa situação dessa. Então, nesse momento, era questão de vida ou morte, de saúde. E aí, graças a Deus, no Rio de Janeiro, eu morava num condomínio e eu tinha feito amizade com um empresário de jogador de futebol também, Marcelo. Ficamos muito amigos. E esse Marcelo, por coincidência, o primo dele é um dos melhores médicos do Brasil, se não o melhor, nessa questão do câncer de testículo.
Então ele rapidamente contactou esse médico, eu entrei em contato com ele, expliquei a situação, marquei o exame com ele no dia seguinte, porque ele falou, de acordo com o que eu expliquei, ele falou que tinha que ser feito rapidamente as coisas. E fui fazer os exames com ele, pedi autorização obviamente com o Flamengo, né, que nesse caso não negou, graças a Deus, que não foi como nas lesões passadas, não negou. Fui, fiz os exames, fiz a consulta com o médico e ali ele falou, olha, você tem que ser operado para ontem. Ontem você tem que tirar esse testículo rapidamente. Fui fazer a consulta e marquei a cirurgia para o dia seguinte. Para tirar o testículo e começar o tratamento de quimioterapia. E assim eu fiz. E a cabeça? Houve também uma pequena discussão de onde ia se fazer, em qual hospital ia se fazer. O Flamengo querendo que eu fizesse tratamento com os médicos que eles indicavam. E dessa vez eu bati firme e falei, não, vou fazer com o médico de confiança que tô vendo que é o melhor nessa situação. E fiz. Tive que assumir alguns custos de hospital, enfim... assumir, o torcedor nem sabe disso, às vezes o torcedor fala, não, o Flamengo te suportou, o Flamengo te ajudou, o Flamengo fez tudo por você, a torcida e não postou, foi bem assim. Homenagens, sorte, tem postagem oficial com faixas desejando sorte, tudo bem. E como é que ficou? Sim, sou muito grato, inclusive sou muito grato pela torcida do Flamengo, todos os jogadores também, muita gente da comissão técnica me apoiou muito. Mas eu falo assim, a questão, algumas pessoas, né, sempre citam, você foi ingrato, você ficou no Flamengo lesionado, o Flamengo você sempre veio suportou. Lesionado pro Flamengo. Quando não é verdade, né? Cheguei no Flamengo muito bem, jogando, fazendo gol. Infelizmente me lesionei e não tive o tratamento adequado, não consegui voltar. Depois tive essa doença que foi muito complicada. Mas enfim, aí com tudo que eu passei, eu acho que foi um aprendizado e aí tomei as decisões e fiz com o médico que eu queria. Graças a Deus, a operação foi muito bem sucedida, de remoção do testículo. Fiz a quimioterapia, que foi muito pesado. Depois tive que aguardar alguns meses para fazer uma outra cirurgia, que era para a remoção dessa massa tumoral no estômago, no estômago, no abdômen, né? E aí, essa cirurgia, que era uma cirurgia muito delicada, que se esse profissional não tivesse conhecimento, podia ser uma cirurgia de extremo risco para a minha vida. Então, esse profissional, Dr. Franz Campos, que inclusive até tem meu sobrenome, né? Não somos parentes, mas tem meu sobrenome. Fez um excelente trabalho do início, com a remoção do testículo, com a quimioterapia. E depois, na hora de fazer a cirurgia de abdômen, né, a cirurgia dele ele faz abrindo o abdômen inteiramente para remover. Invasivo. E aí, como ele estava diante de um atleta e que eu tinha perspectiva e vontade ainda de voltar a jogar, ele foi muito coerente e foi muito claro, transparente, falou, nessa etapa eu te aconselho a tentar fazer com um profissional que consiga fazer na robótica, sem fazer esse corte todo no seu abdômen, para você ter possibilidade de um dia voltar a jogar futebol. E aí ele conversou, ele mesmo foi atrás, encontrou o Dr. Rafael Coelho de São Paulo, que é um especialista nisso, especializado, fez vários estudos e experiências nos Estados Unidos com a cirurgia robótica. E a gente fez toda a organização para que eu fizesse toda a cirurgia na robótica. Sim. Mas ao mesmo tempo o Dr. Franz estava com a equipe dele pronta para que se desse algum problema na cirurgia robótica, eles iam me abrir de fora a fora para fazer, digamos, a cirurgia convencional, né? Abrindo o abdômen. E tanto é que eu fui com tanto medo para essa cirurgia que quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi olhar o abdômen. Eu vi que não tinha nenhum corte, agradeci muito a Deus. E comecei até a chorar, chorei muito de felicidade. E graças a Deus foi muito bem sucedido o tratamento do começo ao fim. Então, fiquei muito feliz com as decisões que eu tomei, né? Que foi difícil, tive que bater de frente, mas ali era questão de vida ou morte. E acho que todos entenderiam, assumi a responsabilidade, fiz as minhas escolhas e graças a Deus foram certas. Que bom, hein, cara. Sensacional.